Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mundo da Fama. Olha, o Fluminense ontem, todo mundo sabe, deu um show, anulou a Inter de Milão, deu 2-0 e ainda saiu barato os 2-0. Só que no jogo aberto, a galerinha que tem lá, né, que tá todo mundo dizendo, né, na frente das câmeras, dizendo que estava torcendo para um time brasileiro chegar na final. Só que na hora dos palpites, né, a Renata Fã, ela pediu o palpite de 1 por 1 para o que aconteceria no jogo de ontem, que aconteceu ontem, Inter de Milão e Fluminense. E você vai ouvir agora como foi o palpite de cada um dos comentaristas. Vamos assistir. Para Inter de Milão e Fluminense. 2-1 Inter. Fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Bom, Me restam poucas opções, então eu vou repetir o placar do Edu Dracena. 2-1 para a Inter de Milão. vai, Ô, Renata, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Eu vou torcer, obviamente, pro Fluminense, mas, como eu disse, 1 por 1 aqui. 3-0 Inter. Ela latiu uma vez, é 1-0. É 1-0, então vai. Moio Capelanes. Que coisa mais gostosa, meu Deus do céu, tá confiante. Eu também acho bem difícil. O Fluminense chegou, acredito eu, no limite, 4-1 Inter. Nossa! Ô, Renato... E aí você vê que cada um deles sempre com aquela carinha, dizendo que está torcendo para o Fluminense, que espera que o Fluminense avance, mas na hora de dar o seu palpite, meu amigo, nada. Todos foram, sem medo de ser feliz, aí para cima, aí, né, apostando aí na Inter de Milão. Entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Torcer pro Fluminense, mas 2-0 Inter. Então tá torcendo. Vai torcer, vai dar 2-0. E aí, descendo o rio Tamsé, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. São eu, pessoal. Cara, 2-1 pro Fluminense. Acabou, a minha opinião acabou. Aí você viu o Ulisses. O Ulisses foi o primeiro a ser coerente aí, né? O primeiro a ser coerente com o que ele acredita. Realmente, note que ele já apostou aí no Fluminense, né? Apesar que todo mundo achava que ainda iria atropelar o Fluminense. Então, o Ulisses ele pode agora falar de cadeira, de camarote, porque você viu aí ele, né, já de antemão aí apostando no Fluminense. O Fábio, 0-0 e o Flu ganha nos pênaltis. Olha! Eu adoro todos vocês, tá? Um brinde a nossa... Então você vê aí, né, que foi Sgarbi, Ulisses, mas tem um Ronaldo ainda, né, voltar ainda, mas Sgarbi e Ulisses até agora, eles apostaram aí no Fluminense. Sgarbi, dizendo aí que acreditava nos pênaltis, né, mas acreditava aí na classificação do Fluminense. Classificação. Beijo pra vocês. 3-1 Fluminense. Canóbio e Everaldo que vai chutar dessa vez. E o Henrique tá no banco hoje. Quem foi o melhor jogador brasileiro nessa primeira fase? Ronaldo. Bom, aí você viu, né? Aí você viu a análise, a aposta de cada um, e todos eles, né? Quase todos eles foram na Inter de Milão. Mas hoje teve o jogo aberto e aí foi a vez de confrontar. E a galera foi para cima de Capelani. E aí acusaram ele de torcedor anti-brasileiro, anti-time, torcedor ou melhor, dizendo que ele é anti-time brasileiro, que torce para qualquer time, contra qualquer time brasileiro. E teve aí uma confusão generalizada que eu vou mostrar para você aí a partir de agora. Eu acho que você que tá em casa vai concordar comigo. O que eu falei ontem no programa aqui? Você já entrou pelo cano uma vez também? Literalmente. Mas é o seguinte,
O que eu falei ontem aqui no programa? Tomaria 3, isso que você falou. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico aqui, velho. Você tá muito emocionado. Calma aí, segura a bicicleta. O negócio é o seguinte, eu falei ontem que os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Eu não coloquei a Inter de Milão na nata europeia. Ou coloquei ontem no programa? Não. Não coloquei. Não colocou. Ponto Falou que ela pra vinha mim. depois. Posso argumentar? Pronto, peraí. Dá uma segura. Respira, doutor. Calma, que daqui a pouco eu vou terminar aqui. Senão vai ficar uma loucura e ninguém vai entender nada. O negócio é o seguinte, eu falei isso ontem. O Al Hilal, muita gente acha que tá na Ásia, né? Porque tá na Arábia, tá na Ásia. Mas é um time europeu perdido lá na Ásia. Porque a folha, a folha salarial dos caras é de 200 milhões de reais por mês. Só em linha comparativa, a folha salarial do Palmeiras é entre 20 e 25 milhões de reais por mês. Então, o time europeu, 3 gols brasileiros, com a minha avaliação. Os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Logo, nenhum brasileiro será campeão da Copa do Mundo. E o Hilal é a nata europeia? É lógico que é. É melhor que a Inter de Milão? É claro que é melhor. Claro que é melhor que a Inter de Milão. Se jogasse a Champions igual, podia bater de frente com os outros aí. 200 milhões de reais por mês a folha salarial dos caras por mês. Então, pra você, o Al Hilal já passou pelo Fluminense. Tchau, obrigado. Empacota e manda pra casa. Claro que sim, tá louco. Você quer ver o Fluminense? Folha da Inter de Milão. Na moral, que do Fluminense. Ele pede. Que do Fluminense, sim. Mas eu tô falando do Al Hilal, doutor. Eu tô falando do Al Hilal. Não acabou o argumento que eu tô falando do Al Hilal, doutor. Não sei se o senhor ouviu. Você não vai gritar com o doutor, não. Ouviu e escutar. Eu tô falando do Al Hilal, eu tô falando do Fluminense. Ô, Capela, calma aí. É que você... Mas a gente colocava o Manchester City na primeira prateleira e ele foi eliminado ontem pelo Al Hilal. Mas era um time europeu, não dá, que tá perdido na Ásia. Rapidinho, Capela, não dá pra escutar isso, fica quieto. Renata, não dá pra, doutor, calma aí, não dá pra escutar isso, fica quieto. Não dá, o Capelanes, desculpa, a Inter de Milão, a Internacional chegou numa final de Champions. Só isso. Ganhando de Barcelona, ganhando de vários clubes importantes. Tomou 5 na final, mas chegou na final de Champions. O que o Fluminense fez ontem, você chegar aqui e desmerecer minimamente... Ninguém tá desmerecendo. Agora, só um detalhezinho. Aquela Inter de Milão, que tomou 5 na final, era comandada por quem? Por... Assim, o que Sgar me falou, até certo ponto tem sentido, mas também não é um argumento assim tão avassalador para cima do Capelani. Porque a Croácia também chegou na final da Copa do Mundo da França em 2018, ou na Copa do Mundo em 2018, né? Foi na Rússia, contra a França, e em 2022, foi em 2022, não, em 2018, contra a França, e nem por isso a Croácia está na primeira prateleira do futebol mundial. Não é nenhuma potência mundial. Então, assim, o fato de a Inter de Milão chegar na final de Champions não faz dela ser, como é que se diz, uma potência, está hoje na primeira prateleira. Agora, lógico que já não foi só uma vez só. Recentemente a Inter esteve também na final contra o Manchester City, mas ela perdeu todas as duas. E ela foi massacrada pelo PSG, tomou 5-0. E quem viu o jogo de ontem, lógico, o Fluminense merece todos os elogios possíveis. Porém, a Inter de Milão, gente, não jogou absolutamente nada. E nem tentou. Porque muitas vezes um time ele tenta impor seu ritmo de jogo e o adversário dificulta, atrapalha. E volto a dizer, com isso, não estou dizendo que o Fluminense não jogou, que o Fluminense não se defendeu bem. O Fluminense fez tudo, o Fluminense jogou no seu nível máximo. Porém, a Inter foi que causou não causou dificuldades ao Fluminense. Só para vocês terem uma ideia, a Inter de Milão só veio a criar chances reais de gol já praticamente no finalzinho, na prorrogação. Prorrogação não, nos acréscimos. Até então a Inter de Milão só cercava e malmente conseguia, ou melhor, nem conseguia entrar na área do Fluminense, né? O que não invalida o gigantismo do feito aí do Fluminense. Mas vamos continuar vendo aí a galera massacrando o Capelani. Simone Inzaghi, técnico de quem agora? Al Hilal. A Inter derreteu, gente, depois da Champions. A Inter não existe mais, derreteu. Agora, entendeu? É isso. Deixa eu só fazer esse argumento para você. Dentro da nossa experiência e convivência em 18 anos aqui dentro do Jogo Aberto, eu nunca vi um caramelo
tem um atiradinho como esse. O cara torce para todos os times argentinos que caíram. Torce. Não torço. Eu tenho provas. Não me julgues por ti mesmo. Tira ele do ar. Não torço. E outra coisa, o cara é contra o futebol brasileiro. Não falou que sou os europeus iam massacrar. Isso. Falou isso inúmeras vezes aqui. A Nata, sim. Entendeu? O vice-campeão o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Você não consegue ouvir o que eu falei? Eu falei da nata europeia. Ninguém nata europeia não caiu ainda. Ninguém aqui concorda com o que você fala. Mas não quero que concorde. Eu tô aqui pra fazer média. Eu não tô aqui pra vice-campeão da Champions da nata? A Inter, a nata europeia. É vice-campeão. Para, você é vice bom, é vice morto. Para com isso aí, sim. Quando você era vice, você não comemorava também. Você não pode, Capela. Você é meu irmão, mas você não pode chegar aqui. Olha o que o Fluminense fez ontem, cara. A partida que o Fluminense fez ontem contra a Inter. A Inter chegou na final da Champions, irmão. Você tem que só hoje aceitar aqui. Irmão, a partida que o Fluminense fez ontem contra o time europeu, finalista de Champions, a gente tem que chegar aqui e bater palma. Não é tentar desmerecer, irmão. Se você quiser dar sua opinião, o Fluminense não era favorito. Não era favorito. E dentro de campo, com 3 minutos, ele faz 1-0. Depois ele segura o jogo inteiro e no final ele decreta um 2-0. O Fluminense, ele foi disciplinado, coordenado, ele foi atrás do que o técnico dele queria, ele segurou um time que é excelente, mas que ontem foi pior que o Fluminense. Então tem que reconhecer. Não é questão de torcida ou não torcida. Eu acho que o importante é que ninguém imaginava, ou pelo menos a maioria, poucos imaginavam o Fluminense nas quartas de final. E o que é mais legal é o seguinte, um técnico democrático que ouve o que o jogador fala. Então você viu aí, né? Deu ruim para Capelani, né? Todos a equipe aí de comentarista aí se voltou contra ele, a Renata e todos os outros aí, porque o Capelani ele exagerou, né? Ele disse que teve um dado momento que ele disse que o Fluminense ganhou com as calças na mão, né? Vamos ver essa parte aí. E depois eu vou analisar. Vamos resumir aqui? O Fluminense mereceu classificar, mas jogou como time pequeno também. Como os brasileiros. O time pequeno se ganhou da Fluminense jogou mal contra uma Mamelodi Sandals. Isso sim, mas ontem jogou muita bola. Tem que saber jogar o jogo. Aumenta a dose do saber jogar o jogo. O Flamengo quis bater de frente e é o que aconteceu. Calças na mão ontem. O Fluminense ganhou. Vem cá, o Fábio fez pelo menos 2 milagres incríveis. Duas bolas na trave. O Fluminense teve gol anulado. Poderia ter mais, a Ilha teve gol anulado. O Inter perdeu um gol, aquele cara horroroso. Eu não quero defender o Renato Gaúcho, eu não gosto disso pelo meu histórico, mas é merecido e tem que reconhecer. Eu tô secando mesmo, Capelani, cara. Desculpa, você assistiu o jogo com a TV desligada, irmão. Você assistiu o jogo com a TV... O Fluminense jogou muita bola ontem. Então você vê aí que a galera ficou pé da vida aí com o Capelani. Realmente ele exagerou, né? Não, o Fluminense não ganhou com as calças na mão. O Fluminense ganhou com sobra e poderia ter feito mais. O Fluminense ofereceu muito mais risco. O Fluminense chegava com muito mais perigo ao gol da Inter do que a Inter do Fluminense. Repito, a Inter só começou a assustar o Fluminense já na reta final. Já quando o jogo já estava praticamente perdido, né? A Inter o tempo todo, o jogo quase todo esteve no controle do Fluminense. Apesar que o Fluminense deu campo para a Inter jogar e ficou ali fechadinho, fez duas linhas de 5 ali, ficou ali só se defendendo e atacando, explorando os erros defensivos aí do time da Inter de Milão. E eu quero ouvir a sua opinião, o que é que você achou aí? Você concorda com o Capelani ou você acha que ele está se comportando mais como do que como um comentarista imparcial? Tá bom? Coloca sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.